Feira, 8h30 da manhã. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a mais um encontro, a mais um dia que eu separei para te dar autoridade na prática, para transformar a sua prática jurídica, para o fogo aí na sua advocacia, no bom sentido, tirar aquele medo da atuação. Sejam muito bem-vindos, tá? Ontem eu deixei uma enquete para as pessoas escolherem o tema e ainda tá lá ativa, viu? Porque eu vou seguir aquela ordem de lives. Então vota, dê a sua sugestão. É muito importante que tenha participação de todos vocês aqui no papo, para eu entender mais ainda e fazer o conteúdo de acordo com o que vocês precisam, o que vocês necessitam, as dificuldades que vocês possuem, porque prática é prática e teoria é teoria. O tema escolhido pela galera ontem lá nos stories foi o seguinte: andamentos e prazos processuais na prática, como tudo isso funciona, como cuidar de tudo isso, se eu perder um prazo, o que acontece, enfim, esse controle de prazo processual. Lude, você separou para falar do 15 dias, 5 dias, 8 dias lá na seara trabalhista? Não é sobre isso que eu vou falar. Gente, toda vez que vocês entrarem aqui no Papo Jurídico, para quem tá chegando agora, bom dia novamente. Vocês não vão encontrar um conteúdo que tá ali na lei seca, uma coisinha que vocês conseguem encontrar no Google, mas é um conteúdo prático para transformar a sua autoridade na prática, para te dar segurança para a prática jurídica, para você não depender de ninguém para atuar, para você não depender de fulano ou ciclano, de um escritório, de parceria. Não, você é advogado, você vai aprender a prática jurídica, você vai melhorar as suas habilidades, tá? Então se preparem pro dia de hoje, manda essa live pro seu amigo, compartilha. Depois que esse vídeo tiver lá no YouTube, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, que é muito importante pra mim. Lá nos stories também tá rolando uma enquete, ela vai sumir hoje à noite. Eu deixei um link lá pra vocês responderem também as principais dificuldades que você mais gosta de ver aqui no Papo Jurídico e tudo pra gente aí conseguir oferecer o melhor da prática. Lude, mas a dúvida que eu tenho parece ser muito besta, não vou mandar não. Gente, faça-me o favor, né? Faça-me o favor, porque tudo que é prática é importante. A sua dúvida é... Gente, detalhe, olha aqui essa mini deusa. Quem aguenta essa mini deusa aqui? Presente muito especial que ganhei do meu pai. Mas voltando, deixem lá também o comentário de vocês, a sugestão de vocês, porque é muito importante pra gente continuar com esse conteúdo. Inclusive também lá nos stories ontem eu deixei um melhor horário, porque eu tô vendo que agora pela manhã a galera tem um pouco de dificuldade pra acompanhar. Então a gente tá realinhando aí várias coisas no Papo Jurídico, mas sempre com o mesmo objetivo, sempre com o objetivo de orientar vocês na prática jurídica da melhor forma possível e da única forma que tem na internet, viu, gente? Prática de verdade é só aqui que vocês veem, tá? E qual é a importância do tema de controle de prazo processual para você que é advogado ou vai se tornar um futuro advogado? Essa é uma das atividades que nós mais temos no dia a dia. É a primeira coisa. O que eu percebo? Pelas pessoas que são inscritas, que participam de evento, enfim, semana passada nós não tivemos a live aqui porque tivemos evento, tá? Ao vivo. A jogada mestre na prática jurídica. Mas enfim, retomando. Eu vejo que muita gente se inscreve, quer material, quer aprender, quer desenvolver habilidade prática, quer ficar por dentro de tudo. E aí, inclusive alunos matriculados no curso, e aí eu entro em contato por e-mail, tem a lista do e-mail, tudo por e-mail. E aí eu falo, Lude, mas eu não recebi, Lude, mas eu... Não, eu mandei no e-mail de todo mundo que é inscrito. Lude, o que tem a ver isso com prazo processual?
Gente, hoje as notificações das publicações chegam por meio do e-mail. Então, se você não é uma pessoa que tem o hábito de consultar o seu e-mail, de entender a sua caixa de entrada, de entender como que funciona tudo aquilo, você vai ser um advogado que vai perder prazo processual. A primeira coisa que uma pessoa que pretende advogar tem que ter é o controle do seu e-mail. Tudo chega por e-mail. Ah, mas que coisa arcaica. Não, antigamente... Bom dia! Antigamente, como que chegavam as publicações? Por carta. Umas tirinhas assim de papel. Quem já viu o processo físico vai entender o que eu tô falando. E hoje chega no e-mail. O mínimo que você pode fazer, que você tem que fazer, é verificar a sua caixa de e-mail. Já começa isso antes mesmo da advocacia. Já cria esse hábito. Isso eu nem tinha separado aqui para falar, mas a importância é do pontapé inicial. Então, assim, prestem muita atenção nesse aspecto do prazo. Vai chegar tudo pelo e-mail. Hoje a OAB coloca lá, a CAASP, a ASP coloca todas as publicações para chegar lá no seu e-mail. Então, se você não olha, você vai perder o seu prazo processual. Começa por aí. O erro começa aí. Tenha hábito de olhar o prazo processual. E o que é o prazo processual, afinal de contas? É o prazo fixado ou não na lei, porque tem muita coisa na prática que não é fixada na lei, para você cumprir aquele ato. Seja juntado de documento, seja um recurso, seja uma manifestação, independentemente do que é. Mas você tem que cumprir aquele prazo. Então, essa é a importância. Imagina só se você não sabe olhar. Imagina só se você é uma pessoa que não entra aí nos seus prazos processuais para olhar, para verificar. Já vai ficar uma coisa completamente descontrolada. Existe prazo no JEC, por exemplo, de 48 horas. E aí, moscou. Ai, vou ficar 5 dias aqui sem olhar meu e-mail. Gente, não existe isso. Para quem é advogado, isso não existe. Então, essa é a importância e isso é o que é o prazo processual. Por onde que eu começo a entender o prazo processual. Outra coisa que é muito importante é entender o mecanismo do prazo processual. Lud, isso existe? Isso existe. Qual que é o mecanismo do prazo processual? Como que ele funciona lá dentro do fórum, lá dentro com os escreventes, com os juízes? Existe coisas e prazos que são feitos somente pelos escreventes? Sim. Nem tudo é o juiz que assina. Os atos ordinatórios, por exemplo, são feitos pelos escreventes. Então, são coisas que vocês precisam ficar atento, entender qual tipo de publicação é aquela. E entender também que existe diferença entre a disponibilização e a publicação. Chega e-mail até de madrugada sobre o processo, porque é automatização, né? Hoje em dia graças a Deus, são robôs que trabalham pra gente. Então, assim, a atenção nesses detalhes é muito importante. Então, você entender também a diferença entre a disponibilização e a publicação. E outra coisa, nunca confie somente no extrato processual. Lud, o que é extrato processual? Lá quando você pesquisa o seu processo, não aparece aquela lista de coisa? O que aconteceu no dia tal, no dia tal, no dia tal, e vem aquela lista, principalmente no ESAG, fica aquela coisa bem separadinha. Não confie naquilo. Porque lá aparece a data da publicação, para você iniciar a sua contagem. Mas aí, você confia lá, conta perfeitamente. E lá, depois que você juntou a sua petição, achando que cumpriu o seu prazo, você vai conferir. E abre lá a certidão de publicação. É esse documento que você tem que ver. E aí lá tá outro dia. Tá um dia anterior. E o que aconteceu com você? Você se ferrou. Grandão.
Porque o mínimo que o advogado precisa ter na prática, aqui eu não tô falando de teoria, eu tô falando da prática, é esse tato de cuidado de conferência, até pra mais. Até pra mais. Confesso que eu sou pra mais. Porque eu vou ali e entro e confiro e faço e vejo se tá certo, se tá errado. Confiro na certidão, porque a certidão é o documento que certifica. Então, se acontecer alguma coisa errada, você vai juntar aquilo. O que eu já vi gente fazendo? Perdendo o prazo, ou porque contou pela data errada, ou porque, enfim, não soube contar. E aí, na hora que o juiz deu aquele ato, aquele recurso, aquela juntada de documento como intempestivo, ou deu uma preclusão, o que a pessoa fez? Tirou o print da tela e juntou no processo. Ah, deixa eu juntar aqui pra provar pra esse juiz que eu tô certo. Vou provar pra esse juiz que eu consegui cumprir o prazo. E aí vem o juiz e esfrega na sua cara a certidão de publicação. Porque é lá que certifica, é lá que está correto. Então, sempre que vocês forem cumprir atos processuais, prazos processuais, coisa séria. Ei, advogado, sinta o poder que essa profissão tem na sua vida. Você está cuidando de processo, você está lidando com o juiz, você está lidando com o problema do seu cliente. Então, sempre veja pela certidão de publicação. Nunca só pelo extrato do processo. Ai, Lud, mas eu confiro nos dois e sempre dá o mesmo. Vou parar de conferir. Pode ter certeza que no dia que você parar de conferir, vai sair um lá divergente. Eu já vi umas 3, 4 vezes esses andamentos processuais divergentes. Em um prazo tá de uma forma e no outro tá do outro. E o que você também tem que prestar atenção na contagem do prazo? Porque o que a gente aprende na faculdade? Contagem de prazo para contestação, recurso, réplica e tudo mais. E aí chega na prática, existem outras providências, principalmente no que diz respeito à juntada de documento e manifestação da parte contrária. Juntada de documento e manifestação da parte contrária. Essa é a regra do CPC, por exemplo. Toda vez que uma parte junta o documento, a outra tem que vir e se manifestar. Lud, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a sua atenção nesse aspecto deve ser dobrada. Primeiro, quanto ao prazo, sempre. E segundo, quanto ao prazo de ver aquilo, conferir, anotar um dia antes. A minha orientação é que vocês anotem um dia antes do prazo fatal e cumpram um dia antes do prazo fatal. Não é só anotar, é cumprir também. E vocês têm que ficar atento à questão da providência que deve ser tomada com aquele andamento processual. Se você vai ter que pedir documento, se você vai ter que falar com o seu cliente, se você vai ter que agendar uma reunião. Às vezes, por exemplo, você ingressa com uma ação, vem a contestação e depois tem um prazo para réplica. E naquela contestação, aquela pessoa juntou inúmeras coisas novas, que deu um nó na sua cabeça, que o teu cliente não te falou, ou que você não teve um atendimento bom o suficiente para identificar o problema a fundo mesmo, porque esse é o papel do advogado. E aí você fala, nossa, caramba, além de replicar, eu preciso de mais informações para deixar isso de fato seguro. Então, você tem que entrar em contato com o seu cliente, você tem que pedir documentos para o seu cliente. Por que eu tô falando isso? Porque esse controle de prazo, além de ser importante, acaba ficando um pouco mais recheado. Ele vai ficando maior, com mais providências que precisam ser tomadas por você. É sua responsabilidade. Por exemplo, de guia. Tem 15 dias úteis. Caramba, vai demorar pra caramba. Uhul! E aí você coloca lá pro final. Toda vez que sair prazo, você olha, anota e já vê se tem providência processual ou não para tomar. Para você pedir. Certidão, matrícula de imóvel, gente, é uma coisa que demora, é uma coisa que é caro. Então você tem que conversar com o seu cliente, para o seu cliente tomar ali um posicionamento de conhecimento daquele andamento processual. E para que ele tome a providência. Juntamente a isso, o que existe na prática?
nessas juntadas de documento? O que você pode, Lu, de 15 dias não dá, o imóvel é de outra comarca, tem que fazer uma averbação, tem que fazer uma coisa mais complexa, uma ata notarial, tem que pegar a assinatura da família inteira quando diz respeito a inventário, enfim. É uma bucha gigantesca e não tem como tomar uma providência dentro do prazo que o juiz passou. Eu preciso de mais prazo. Aí o que a pessoa vai lá e pede? O que a pessoa vai lá e pede? Sobrestamento, excelência. Quero sobrestar o processo. Se você precisa que aquele prazo seja maior para juntada de documento, não é sobrestamento que você pede. Sobrestamento é para suspender o andamento do processo por 30, 60 meses. Não é sobrestamento que pede quando você quer um pouco mais de prazo para cumprir aquele ato de juntada de documento. É dilação do prazo. Já vi muita gente levando paulado, depois vem o juiz e vai lá e dá todas os cabimentos ali dos pedidos possíveis para um sobrestamento. E o advogado, acontece o quê? Além dele levar a lambada do juiz, ensinando a diferença entre uma coisa e outra na prática, ele ainda perde o prazo. Não é sobrestamento que pede quando você quer aumentar um prazo para cumprir. É dilação do prazo. Uma petição simples, de 5 linhas, você consegue resolver isso. Um parágrafo. Vem, respeitosamente, presidente, Vossa Excelência, requerer a dilação do prazo, em razão das providências que precisam ser tomadas para o documento X. Pronto! Tá ali explicado. Não, vai fazer um recurso. Gente, tem coisa na prática que é uma simples petição, um simples requerimento. Não vai achando que toda vez que você vai entrar ali, que você vai requerer algo por meio de petição, que você tem que... Tem gente que põe jurisprudência para pedir dilação de prazo. Não, Lud, posso pedir dilação do prazo no recurso de apelação? Não é disso que eu tô falando. Tô falando quando você precisa tomar uma providência de juntada de documento, ou se para fazer uma manifestação acerca de uma coisa que a parte juntou e você não tem base suficiente para isso, você vai e pede, mas não é sobrestamento, é dilação do prazo. Sobrestamentos são casos específicos que o próprio juiz, inclusive de ofício, pode ali colocar no processo, porque ele fica suspenso, é diferente, tá bom? E por último e não mais importante, são as informações que nós devemos passar para o cliente quando o processo está em andamento. Por quê? O que muita gente fica aí pé da vida? Eu lembro que eu tinha um grupo da faculdade e a galera falava assim: nossa, se eu soubesse que advogado era desse jeito, eu jamais teria advogado. Ai, se eu soubesse que o cliente não sabe o que é ato ordinatório. Toda vez que sai uma coisa, ele me liga, que inferno. Olha, se você não está disposto a passar por esse tipo de dor de barriga na sua advocacia, não advogue. O cliente, ele não tem obrigação de saber o que é um ato ordinatório, o que é um despacho e o que é um concluso para sentença. O mínimo que você precisa ter é paciência e tato com essa situação. Não, vou orientar o meu cliente, vou explicar para o meu cliente como que funciona isso daqui. Ele quer saber, ele precisa saber. E eu confesso uma coisa para vocês, um atendimento bem feito, ele reflete durante todo o processo. Por quê? Se você explica para ele, eu vou passar o número do processo para você, mas pode ficar tranquilo que todos os andamentos importantes eu vou entrar em contato com você. Por quê? Lá o juiz, aquela galera que trabalha no fórum, eles colocam vários andamentos ali que são internos, que são administrativos. E às vezes a gente não tem que fazer nada, tá, cliente? Tá, Maria? Tá bom, João? Pra ele ficar mais tranquilo.
Falar, ó, andamentos mais importantes são sentenças, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, porque eu vou te explicar tudo isso, eu vou te orientar da melhor forma possível. Essa coisa que o cliente, ele precisa de você, ele precisa da sua orientação. Lud, em todos os casos, adianta dar aí essa breve explicação de como funciona um processo para o cliente entender? Nem sempre, tá, gente? Porque o cliente, ele tá passando por uma situação complicada. O cliente... Nossa, esse cabelo hoje, hein? Ó, falar pra vocês. O cliente, ele tá passando por uma situação complicada. É um processo. É uma coisa séria. Ai, Lud, mas é um processo de indenização por danos morais. Negativação indevida. Ai, coisinha besta. Pro cliente nunca é uma coisa besta. Então, o posicionamento do advogado perante essa situação é muito importante. Você não queria um cliente? Você não almejava ter cliente? Ai, mas quero cliente que me paga. Esse cliente já me pagou e agora o processo dele tá andando e eu tenho que ficar dando satisfação? Sim. É a sua obrigação dar essa satisfação pro cliente. Orientar ele da melhor forma possível. Então, vejam só por quantas coisas nós passamos falando um pouco de prazo processual em andamento, esse controle que você tem que ter. A diferença entre disponibilização e publicação, a diferença entre dilação e sobrestamento, como que funcionam os prazos dentro do cartório. E assim, bateu uma dúvida, o que eu vejo que hoje muitas pessoas não fazem, e antigamente, lá quando eu comecei o meu estágio, eu via que era uma coisa muito comum de fazer. Ligar no cartório, conversar com aquele escrevente responsável, o nome dele tá ali. Tá assinado ali. Não entendeu o que aconteceu, leu e não entendeu, achou, tá confuso. Na dúvida, sempre pergunte, não tenha vergonha, aquelas pessoas estão ali para servir a justiça, atender a gente. Já aconteceu uma vez uma confusão tremenda no processo que eu estava cuidando. E eu liguei lá, ela falou, doutora, pelo amor de Deus, 1000 perdões, aconteceu um erro aqui, esse andamento nem é desse processo. Porque nesse caso, por trás das máquinas, tem pessoas trabalhando. São elas ali, então pode acontecer vários erros, podem acontecer. Então, tenha esse cuidado e não tenha vergonha de ligar, de ir presencialmente. Eu não sei se todas as comarcas já voltaram, mas acredito que sim. Mas ligue, manda um e-mail. Lud, eu tô aqui com uma coisa, com um pedido liminar que tem que ter uma providência do cartório, uma providência, um envio de ofício para aquela liminar de fato ser cumprida. E ela não é cumprida. Não está sendo cumprida, tem multa, meu cliente está sendo prejudicado. O que eu faço? Peticiona, requerendo o cumprimento. Imediatamente após o peticionamento, mande um e-mail para aquela vara, mencionando a importância daquilo, que aquilo precisa acontecer, que aquilo precisa ser ali cumprido. Ah, não deu certo, liga, não deu certo, vai presencialmente. Marca uma reunião com o juiz para despachar. Por quê? O que a gente aprendeu na teoria? A gente aprendeu na teoria que, e o prazo é de tal dia. A gente tem prazo, o juiz também tem prazo. Mas tem muitos processos, eles cuidam de muitos processos. Então, a gente tem que ter essas providências, a gente tem que tomar essas providências, a gente tem que ter esse tato, essa loucura por fazer mais, por ser profissional de excelência, por colocar a mão na massa. Coloquem a mão na massa. Se você pegou essa aula aqui só no final, mais tarde ela estará no YouTube, assista na íntegra. Lud, estou com uma dúvida aí específica, posso mandar para você? Pode e deve, eu tô aqui para isso, eu tô aqui para transformar você, advogado iniciante, numa autoridade jurídica. Essa é minha missão e esse é o meu dever, mostrar para vocês, provar que é muito possível advogar aqui, tranquilamente, mesmo sendo um advogado iniciante. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Vai lá depois nos stories, não deixe de votar. Vou colocar o link, inclusive, também aqui pra galera do YouTube votar nesse formulário, colocar ali suas observações.
E tamo junto, meu povo. Tenha um bom dia. Vamos praticar, vamos prospectar, vamos ganhar dinheiro com a advocacia. Sucesso aí para todos vocês e excelente quarta-feira. Muito obrigada pela participação de todos e até semana que vem.